Vamos falar então do Luan. Antes de dar as informações do Luan, de trazer alguns detalhes, alguns bastidores, eu quero trazer a palavra do presidente Júlio Casares, que conversou com a gente no YouTube do Paulistão, falando que já fez uma oferta oficial de renovação de contrato com o volante Luan. Presidente Júlio Casares falando então para vocês acompanharem. E aí, o Luan vai renovar com São Paulo? Como é que tá? Vou te contar um segredinho, o Atlético Mineiro tá de olho. Eu não tenho dúvida que muitos times estão de olho. Luan é um grande atleta, formado na base do São Paulo, mas depende dele. Ele tem uma proposta muito boa e vai tá feita a proposta? Está feita a proposta, com prazo bom, boas condições, vai depender dele. Agora, quem joga é com o técnico. O São Paulo, no meio de campo, está muito bem servido, né? Além do Luan, nós temos o Pablo, tem o Mendes, tem o Nestor, enfim, você tem muitas opções, mas o Luan é um jogador que tem história no São Paulo, nós queremos que ele fique, estamos trabalhando muito com isso, dentro também da nossa política orçamentária. Agora, toda a valorização que ele merece está na minuta do contrato, prazo, etc., depende dele. Bom, é uma proposta financeiramente boa, é uma proposta que tem um tempo de contrato bom para o jogador, mas lembrando que o Luan ainda oficialmente não respondeu a essa proposta. O Luan ainda não sinalizou se vai renovar o contrato com o São Paulo ou não. Ele está focado em conseguir uma vaga no time do São Paulo, uma vaga no time titular. E ele teve o nome gritado no Morumbi. Lembrando que o Jackson Mendes, que é o titular da posição, que é quem o Rogério está colocando como primeiro volante, no time ideal do São Paulo, o Mendes não fez uma grande partida. E aí, logo no segundo tempo, quando o time ainda não tinha aquele poder de criação e tudo mais, o nome do Luan foi muito gritado e prontamente, o Rogério já estava olhando as possibilidades de substituição e aí chamou o Luan como a primeira substituição até para a galera dar uma agitada e tudo mais. O Luan que fez uma boa partida, inclusive, no jogo contra o São Bernardo, apesar da derrota, Inclusive o Luan foi às redes sociais falar, não tem tempo de se lamentar, é cabeça erguida, é bola para frente. É um Luan confiante. A gente vê dentro de campo, principalmente nesse jogo de sábado contra o São Bernardo, o Luan já entra com confiança para fazer o passe, com confiança para fazer uma marcação. Então assim, é um jogador que está vivendo um momento em que busca uma vaga no time titular. E ao buscar uma vaga no time titular, mostra um pouco que ele está interessado. A ideia do Luan, claro, não é de fechar com outro clube e assinar um pré-contrato no meio do ano, que existe essa possibilidade, antes de esgotar todas as possibilidades de conversa com o São Paulo. Pelo menos é assim que o Luan vai tentar trabalhar essa renovação de contrato, que foi feita pelo presidente Júlio Casares, está lá a proposta oficial na mesa, mas o Luan vai se sentir confortável para responder essa proposta quando ele sentir que pode brigar para ter uma vaga no time titular do São Paulo. É o que ele está buscando. Claro que depende muito do jogador, como disse o próprio presidente Júlio Casares. O Luan ainda vê que existe um tempo necessário para que essa resposta seja dada. Vamos aguardar qual que vai ser a possibilidade aí do Luan, que, repito, tem sondagens, outros clubes estão acompanhando o desenrolar dessa história, monitoram a situação do Luan, mas o Luan primeiro vai esgotar as possibilidades com o São Paulo para depois abrir qualquer tipo de conversa com outro clube. E acho que é o correto, Primeiro olhar para o São Paulo, olhar para o clube que ele foi formado, para depois, caso venha acontecer uma situação dessa, olhar para o futuro em outro lugar. Mas ainda é muito prematuro a gente cravar que o Luan vai ou não vai renovar, mas a proposta está feita e o São Paulo tem muito interesse em renovar logo o contrato com o Luan. Luan que acabou sendo vítima de racismo, Mais uma vez, mas poxa, foi um garoto da internet que pediu desculpa. Gente, não tem desculpa para o racismo, não tem desculpa. O racismo é crime. Injúria racial não pode ficar impune. Então assim, o Luan foi às redes sociais, expôs o racista, expôs o usuário do Instagram que cometeu esse ato racista, e aí depois ele expôs também a mensagem do garoto falando que, olha, fui hackeado, e aí depois, num segundo momento, pedindo desculpas para o próprio Luan. Ou seja, é uma situação que vai além do futebol. O futebol não pode permitir esse tipo de coisa. O futebol ou a própria internet aqui onde a gente fala e trabalha todos os dias não pode ser um território livre para o ódio.
Então aqui vai do canal, nosso abraço para o Luan, que não foi a primeira vez e provavelmente, infelizmente, não vai ser a última, mas ele combateu de maneira corajosa e tem que expor mesmo esses racistas aí, porque o racismo é crime e a gente tem que parar com isso. A gente tem que cada vez mais pensar que o futebol não é um território onde você tolera crimes.